Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos a mais uma oração neste dia. Que possamos juntos hoje entrar na presença de Deus e nos enchermos da presença dEle e de toda a sua vontade. Eu quero te convidar a ler comigo 1 João capítulo 4. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós. Confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens,
Mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte, a pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus, Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada por Tua palavra, que nos acrescenta, que nos traz força, que nos traz sabedoria do alto. Primeiramente, Pai, queremos entregar as nossas vidas a Ti. Em primeiro lugar, todo aquele que está com medo em seu coração. Medo do que tem acontecido no mundo. Medo das previsões de pessoas que dizem ter ouvido isso ou aquilo de Deus. Medo do que tem sonhado. Medo do que tem ouvido nas mídias, na televisão. Medo do que pensa que pode acontecer a qualquer momento. Clamamos agora, Pai, para que todos aqueles que têm medo em seu coração transformem este medo em amor. Porque o amor lança fora todo o medo. E o medo não pode mais habitar dentro dos teus filhos. Pelo contrário, coragem. Coragem, força. Coloca fé. Fé de que o Senhor está abrindo caminho para cada um dos teus filhos. Fé em que é o Senhor quem fará milagres e maravilhas no nosso meio. Fé em que nós somos filhos co-herdeiros de Cristo Jesus e viveremos as mesmas coisas que Jesus viveu. Também peço, Deus, para que nós possamos amar uns aos outros, amar o nosso próximo, amar o nosso irmão, olhar para o nosso irmão com um olhar de misericórdia, de ternura, de graça, e que possamos sempre estender a mão para o nosso irmão e pensar em auxiliá-los, em ajudar a quem precisa e dar a quem necessita. Toque em nosso coração para que possamos ser esse instrumento Teu aqui na terra. Continuamos clamando pela nossa nação. Abençoa, Senhor, o nosso governante. Nós desejamos que ele se mantenha no poder. Não desejamos de maneira alguma que o poder seja modificado, usurpado, fraudado. Mas continua colocando a Tua mão forte e poderosa sobre a nossa nação, guiando cada um dos que irão votar, mas não só isso, protegendo as urnas de toda mentira, de todo erro, de toda difamação. Teu é o reino, Tu é a glória para todo sempre, Pai. E nós cremos que o nosso país ainda será celeiro de paz, um celeiro de refúgio. Faça desta nação a sua nação. Aqueles que Te ouvem, Te obedecem e se ajoelham diante de Ti estarão aqui, Pai. E nós seremos a Tua igreja fiel. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até o próximo vídeo.